Da minha parte, estou acusando sim o ministro Alexandre de Moraes está envolvido no escândalo do Banco Master e na minha avaliação, o Alexandre de Moraes tem que ser preso. Porque, assim, Mas tão a acusação evidente, é tão patente. É isso que eu ia falar. A acusação porque tem tantas evidências, tantas coisas que apontam para ele que realmente tem que ser investigado. E no caso de ser investigado, quem investiga? Mas posso pôr uma quem investiga pimenta a Polícia nisso? Federal, como ela está fazendo, Isso. e quem denuncia é a Procuradoria-Geral da República. A minha avaliação, que tem uma briga institucional agora, né? A Polícia Federal. E no ano de eleição, né? A Polícia Federal tá vazando coisas, por quê? Porque o único instrumento que ela tem para fazer a investigação sobreviver é ter pressão popular e repercussão na opinião pública. Porque se depender da PGR, não vai andar nada. Se depender do Davi Alcolumbre, não vai andar nada. Explica pro pessoal por que se depender da PGR não vai andar. Porque a Procuradoria-Geral da República tem uma relação muito próxima com os ministros do Supremo, né? O Paulo Gonet, ele é um procurador muito próximo dos ministros do Supremo. Inclusive, ele deu um parecer contrário à decisão do André Mendonça, salvo engano, de prender o Vorcaro. Foi isso que a PGR deu parecer contrário. Então, olha só, o órgão acusador, com tantas provas de que o Daniel... Com mensagem do Daniel Vorcaro dizendo que tem capanga para quebrar jornalista fingindo que é assalto, com esse nível de prova de que ele é um gangster, a Procuradoria-Geral da República, que geralmente, aí o Acácio vai saber dizer com muito mais propriedade do que eu, é o órgão que, assim, às vezes quer acusar quando nem deve. Sim. Né? É o órgão mais, digamos assim, agressivo, no ponto quando é um banqueiro poderoso, fala, não, pô, não tem que prender, ele só tá mandando arrebentar um jornalista, pô. Cara, coisa de máfia. A desculpa é que o André Mendonça deu 72 horas pra PGR se manifestar, e eles falam, não, é muita coisa pra ver aqui, 72 horas não dá tempo. Meu amigo, se você vê dois fragmentos de todo o contexto, eles olhariam ali e falar, não, realmente é pra prisão. Você não precisa olhar tudo e ter uma certeza maravilhosa, não. São justamente os fatos que conduzem a isso. Então não tem como a PGR falar, não, 72 horas eu não consigo manifestar. Isso é uma loucura. Eu acho que são dois pontos aqui. Primeiro, a PGR. O Procurador-Geral da República é nomeado, apesar de ser um procurador federal de carreira, ele é nomeado pelo presidente da República, é submetido a uma sabatina no Senado na mesma dinâmica, numa dinâmica muito parecida com os ministros do Supremo Tribunal Federal. E até, se a gente olha para a sessão plenária do Supremo, é algo visual, mas é muito simbólico, o Procurador-Geral da República fica sentado ao lado do presidente do Supremo, vestindo uma toga muito parecida com a deles. Então há um convívio próximo e diário do Procurador-Geral da República com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, o Procurador-Geral da República e os promotores de justiça Brasil afora, o nome, promotor de justiça, eles não deveriam ser promotores de acusação. Eles deveriam fazer uma análise do contexto judicial, jurídico e tomarem um posicionamento a favor da sociedade ou a favor daquele que é investigado. Mas não é. Quem vive o direito no dia a dia sabe isso. Eles são muito mais promotores de acusação do que promotores de justiça propriamente. E aí, de repente, aparece um caso como esse, com uma robustez de provas enorme. Ele vai lá e fala, não, mas talvez não seja o caso. Em 99% das hipóteses, se não fossem essas as partes envolvidas, ele teria pedido a prisão preventiva. É fato. E é fato pautado em jurisprudência do Supremo, em estatística de decisão da própria Procuradoria-Geral da República, então não condiz a posição dele com o que acontece no dia a dia. Em segundo lugar, se você me permite, Vilela, eu vou pôr uma pimenta aqui. Olhando para o Alexandre de Moraes e para o Dias Toffoli, eu acho que um dos grandes erros do Alexandre de Moraes nesse momento é exatamente a sua postura. Porque contra o Toffoli, a quantidade de provas, pelo menos na minha visão, é muito maior. Eu acho que o Toffoli está muito mais enrolado no Banco Master que o Alexandre de Moraes. Em relação ao Alexandre de Moraes, nesse momento, são só indícios. São pontos de partida a partir dos quais podem surgir outras provas. Então, para ele se defender, para ele mostrar que não tem nada, bastaria ele próprio vir a público e falar, não é isso por isso, não é isso por aquilo. Algo que o Toffoli não conseguiria. E me causa perplexidade que ele não tenha feito isso até agora. E aí, a dúvida aumenta ainda mais. Pô, ele pode fazer, tem conhecimento técnico para fazer. Por que ele não está fazendo nesse momento inicial? Então eu acho que esse é o ponto que
o parlamento, a sociedade, tem olhado para a situação dele com mais perplexidade. Fala, pô, o cara tem a faca e o queijo para mostrar que não tem nada a ver com a história, mas mesmo assim ele fica soltando nota que pode ser desmentida, é muito estranho, é muito sem sentido. Falando sobre perspectiva defensiva, né? Alguém que fosse defendê-lo. A minha avaliação em relação a isso, pessoalmente, sobre o ministro Alexandre de Moraes, é que ele se acostumou durante muito tempo a ter uma posição de poder confortável, né? Então, a não ser confrontado. Exatamente. Ele exercia como bem entender, aí a imprensa protegia ele, qualquer discordância em relação à atitude dele era coisa antidemocrática, ele era abertamente defendido pela Globo, né? Inclusive, jornalistas da Globo atuavam como se fosse um braço de assessoria de imprensa do Supremo, porque a jornalista ao vivo lia, olha, acabei de receber de um ministro. Mas peraí, você apurou antes? Você confrontou outra pessoa antes? Não, você acabou de receber do ministro, você vai ler ao vivo, né? Isso não é jornalismo. Agora, a própria Rede Globo, o Gabeira falou na Globo News que tem que dissolver o Supremo todo. Se alguém falasse isso... O Gabeira acabou de... Eu vi se alguém falasse isso... sei lá, 3 meses atrás, a Globo tava falando que esse cara tinha que ser preso por ser um golpista. Agora a própria Globo tá dando espaço pra um cara dizendo que tem que dissolver o Supremo todo. Por que você acha que teve essa mudança aí de rumo da Globo? 67 bilhões de razões. É o tamanho do rombo do FGC. 67 bilhões. Porque esse é um ponto fundamental. Não só a Globo, né? Muita gente abandonou o barco. Um ponto fundamental os bancos, eles levaram um grande prejuízo nessa operação do Vorcaro. Os bancos em geral? Os bancos, porque eles pagam um fundo garantidor que foi usado para bancar o rombo do Vorcaro. Que zerou. Né? E aí, os bancos chegam, né, em quem eles patrocinam, né? Exemplo, a Rede Globo, tem propaganda de banco. Falei, ei, meu, pô, o cara me fudeu aqui. E vocês não vão fazer nada? Aí... Tem até o Valdo Cruz, que ele fala o seguinte, olha, no inquérito ali do golpe, no processo, a gente defendeu e até falava, olha, de fato, críticas contra o Supremo estão sendo usadas para descredibilizar a instituição e atentar contra a democracia. Aí ele fala, agora, não tem nada a ver com democracia, é roubo. Então, tem essa mudança de postura que, na minha avaliação, faz com que o Alexandre de Moraes saia de uma posição de conforto exercendo poder para agora ser confrontado e como durante muito tempo ele não ficou nada acostumado com isso, minha opinião pessoal, o Alexandre de Moraes está todo cagado e por isso ele está começando a errar. E por isso ele está começando a... Exemplo desse erro grotesco que o Acácio falou de dizer que é mentira. Aí, mano, a PF e a Globo, que a Globo deu furo, né? Assim como de vez em quando o França também dá. Aí ele vai e desmente. A Globo deu furo, a Polícia Federal vazou. Aí ele vai lá e desmente, a Polícia Federal vai pra cima, a Globo também. Então, assim, o Alexandre de Moraes, nesse momento, encontra-se num mar de cocô. E por isso, desesperado ali, tentando não se afogar ali nas fezes. Gostou do vídeo? Então se inscreve aí embaixo se tu curte ver cortes do japonês. E se quiser umas figurinhas bem engraçadas do Kimoshito, considere virar membro por apenas R$ 3,99.